Assim está escrito: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O nosso tema hoje é o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Quando você quando você para meditar ou ouve a palavra evangelho ou evangélico, a gente não tem muita noção, e infelizmente foi adulterado esse termo com pessoas que se denominam como tal, ou são denominados como tal, mas que na prática não demonstram o que realmente é o Evangelho. A definição de Evangelho é Jesus Cristo, ou seja, as boas novas para a salvação. Então, Jesus é a definição mais ampla, mais compreensível possível do que é Evangelho. E este Evangelho, ele não pode ser Evangelho se ele não efetua uma mudança de vida, uma transformação na vida daqueles que são alcançados por este Evangelho. E aqui nós vamos aprender ou falar um pouquinho sobre algumas lições, algumas transformações causadas pelo Evangelho na vida da igreja. Essa igreja é uma igreja espetacular, é uma igreja que foi o tempo todo, ela foi colocada, apresentada como um povo cujo Evangelho obteve um efeito positivo, visível e anunciado. E diante disso, nós vamos nos deliciar, e é lindo olhar para esse texto e ver o que o Evangelho faz, e vamos confrontar conosco mesmo, vamos nos desafiar na palavra do Senhor. E a primeira lição que eu tiro e a primeira afirmação que eu faço é que o Evangelho transformou pecadores em imitadores de Jesus. Paulo está anunciando aqui na carta ao escrever, está reconhecendo que o Evangelho fez com que aqueles daquele lugar, que eram pecadores assumidos e que estavam longe de Deus, como imitadores, há pessoas que imitavam o Senhor. Olha só comigo, por gentileza, o versículo 6, leiam, por gentileza. Algumas coisas são fundamentais para que essa igreja seja reconhecida e declarada como imitadora, não só dos apóstolos, dos missionários que lá foram pregar, mas também do Senhor Jesus. Olhem só o que nós acabamos de ler: imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra.
Gente, não tem como uma igreja ser cheia do Espírito Santo a não ser pela palavra de Deus. Todo o ajuntamento que possamos fazer, por mais saudável que seja, se não tiver uma fartura de palavra de Deus na nossa vida, isto não servirá para nos encher do Espírito Santo. Poderá até manter algum momento um aquecimento, mas na primeira adversidade, na primeira tribulação, não há fundamento, porque está ausente a palavra. E eu lhe conclamo a ir comigo para Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, que falam justamente do poder desta palavra. E eu lhes convido a ler primeiramente o versículo 12 em voz audível, e eu acompanharei daqui. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler? Porque primeiro, vamos pensar aqui. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é só um amontoado de escritos que formam livros. Você pode pegar um bom livro de história de um povo, lê-lo e não acontecerá muita coisa a não ser o conhecimento que você tem daquilo. Mas o que nós temos em 66 livros, que naquele tempo não eram ainda os 66 livros, eram mais relacionados ao Antigo Testamento, mas depois então nós temos o Novo Testamento também. Nós temos aqui um livro com palavra viva, viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, ela penetra onde você não pode ir. Ela é capaz de ir lá no mais fundo do seu ser. E ainda tem mais, ela não só penetra no mais profundo, é viva e eficaz e cortante, como também ela é apta para o discernimento dos pensamentos e propósitos do coração. E aí você vai entender o que significa essas duas partes finais, o discernimento, pensamentos e propósitos do coração, no versículo 13. Vamos ler o versículo 13, e aí você vai entender. Por gentileza, podem ler. Perceberam bem aqui o que significa e qual a razão desta palavra discernir pensamentos e propósitos do coração? É que esta palavra evidencia toda a criatura, e isto de forma tão viva e eficaz que esta palavra, sendo viva, à medida que ela vai sendo lida e meditada, ela vai jogando a nossa vida, o nosso coração, ela vai buscando, ela vai revelando o extrato da nossa alma, de tal maneira que, quando estamos lendo e meditando, ela vai colocando a nossa vida, o nosso coração, o nosso íntimo na transparência. Ela funciona como esse data show,
como aquilo que está colocado lá no computador, de lá ela joga aqui para que todos possam ler. A palavra de Deus faz isto, e tudo na nossa vida se torna então visível aos olhos do Senhor, que é a própria palavra. E é esta palavra poderosa que que entrou no coração dos Tessalonicenses. Eles ouviram a palavra. Pena que a maioria dos crentes não gostam da palavra. Gostam dos louvores, gostam de alguns causos bons contados do púlpito, mas a leitura da palavra não gosta. Eu gosto muito da nossa liturgia aqui, e isso desde quando eu cheguei para cá é algo que eu vejo no povo da igreja. O programa do culto contém muitas leituras bíblicas, e isso é muito importante. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus é muito importante. Então eles receberam essa transformação porque receberam a palavra. Receberam a palavra. Agora preste atenção em algo mais importante aqui ainda. Ele vai dizer no final do versículo 6, 1 Tessalonicenses 6, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Sabe, isto é evangelho. E por que eles se tornaram então imitadores de Jesus? Porque eles olharam e viram que a tribulação da vida aqui nesta vida não pode suplantar, nem aproximar, nem igualar, nem ultrapassar a alegria do Espírito Santo. É por isso que a alegria é um mandamento para o nosso coração. Por isso que a alegria é uma ordem de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que razão que esta alegria toma conta do nosso coração? Porque ela é reveladora, ou melhor, o Espírito Santo é revelador dentro desta palavra. Nós temos uma evidência da nossa vida, da nossa necessidade, da nossa carência, mas temos também a revelação deste amor magnífico de Deus derramado sobre nós, com tal eficiência, a ponto de estarmos, ainda que pecadores, inculpáveis perante o Senhor. Não pelos nossos atos, mas pelo ato de Jesus Cristo na cruz. Esta palavra, ela nos evidencia. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos revela, e esta palavra, esse evento maravilhoso. E algo maravilhoso quando você começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo vai lhe mostrando isso. A palavra viva vai sendo de tal forma, como se fosse um organismo mexendo no seu coração, e a sua mente vai abrindo de tal maneira que você abre lá em Êxodo 19, 12, acho que é 12 mesmo, você verá quando o Senhor aparece no Monte Sinai, fumega tudo, treme tudo, trovões, relâmpagos, ninguém pode se aproximar. Você vai direto para, antes disso, né? Antes disso tinha o Moisés, que aproxima da sarça ardente e tem que tirar a sandália. Você vai depois disso para Isaías, quando ele contempla a glória de Deus e os serafins voando e dizendo: santo, santo é o Senhor. Tudo enche, tudo é pleno, porque Deus é pleno, ele cai por terra. Ezequiel não é diferente diante da glória de Deus. Mas só que aí você começa a observar assim, a grandeza desta glória agora podendo ser vista, não só vista, mas experimentada no plano maravilhoso da redenção. Quando Jesus nasce e a maneira como acontecem as coisas. Preste atenção,
Eu já falei algumas vezes aqui isto, então seja forte. Lucas registra que o anjo aparece a Maria em Nazaré, Jesus nasce ali, Jesus está para nascer, eles estão ali, mas quando ela está para dar à luz, ela precisava subir para Belém, só que ela não se lembrava disso, ninguém se lembrava disso. O que Deus faz? Faz com que César Augusto inventa lá um decreto, e esse decreto é o recenseamento. Todas as pessoas têm que voltar ao seu lugar para recensear-se, e quando eles sobem, que chega em Belém, cumpre-se os dias, Jesus nasce. Isso é glória de Deus, a maneira soberana como Deus conduz a história, e aí você vê o ministério de Jesus, o domínio de Jesus sobre todas as áreas da vida possíveis e os impossíveis, para Ele tudo é possível. Você vê a crucificação, mas não só a crucificação, mas o meio ou o modo como Deus executou ali o plano da redenção. E esta palavra e o Espírito me fazem então entender isso na palavra, essa glória de Deus sendo manifestada no plano da redenção. Isso é muito bonito, deveria deixar o nosso coração muito mais contente, muito mais alegre, fervoroso diante de Deus, de tal maneira que todos os dias eu preciso confessar os meus pecados diante do Senhor, mas eu sou declarado justo perante Ele. É isto aqui, a tribulação desta vida é muito pequena diante do tamanho desta glória, deste plano maravilhoso que a igreja recebe. Então, por isso a igreja entende isso e se torna imitadora, porque ela sabe o que tem para fazer como filho de Deus e propósito de Deus para a sua vida. Por que ela imita os apóstolos? Porque eles também passaram por tribulação e estavam firmes. Por que imitam a Jesus Cristo? Imitam a Jesus do próprio sofrimento. Jesus passou por todo o sofrimento e quando foi tentado a deixar o sofrimento, que era a cruz, pelo contrário, ele se mantém fiel ao propósito do Pai. Se você olhar João capítulo 12, você encontrará ali a parte final falando a respeito do momento que ele vai subir para Jerusalém, e ele sabe das dificuldades. Ele chega dizendo assim: vocês acham que eu deveria ou eu iria sair da missão? Estou colocando em minhas palavras. Então ele fala assim: Pai, glorifica o teu nome no teu filho. E o Pai responde: eu já glorifiquei. Então a grande ação de Jesus mesmo sabendo o que esperava, tinha um propósito para ser cumprido. E toda aquela tribulação que cercava Jesus não tirou dele o propósito e a alegria dele com Deus, que é justamente o mesmo vivido por esta igreja, e você pode conferir depois em Atos 17, 5 a 10. Toda aquela tribulação no momento do fundamento. Então são imitadores, alguém que se parece, que busca, se exercita. A palavra imitadores aqui é a mesma palavra para mímica, ou seja, alguém que se esforça e com a sua ação vai sendo parecido com alguma coisa, e a pessoa vendo aquilo vai identificando quem é e o que está fazendo. O Evangelho faz isso. Ele pega transformadores, ele pega pecadores e transforma em imitadores, não só dos filhos de Deus, como do próprio Senhor Jesus. A segunda lição é que o Evangelho transformador, ele pega pecadores e transforma-os em modelo de vida cristã, modelo de vida cristã. E a palavra para modelo aqui é tipo, é uma medida exata.
É algo que é tão claro. E a palavra usada é como se você se tornar alguém que, para servir ao Senhor, tem que seguir os passos de vocês. Modelo. Uma medida. Alguém tem que olhar para vocês, porque vocês hoje se tornaram a referência de vida cristã. A referência de vida cristã. Versículo 8 diz assim: versículo 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E aí, esse estilo de vida dos tessalonicenses era tão parecido com Jesus, como imitadores, que esta palavra, que agora estava na vida destes servos do Senhor, não só foi usada pelos próprios plantadores do Evangelho, ou seja, o objetivo foi estabelecido, o objetivo foi alcançado de tal maneira que eu posso dizer para os outros, seguir o exemplo de vocês. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está chamando a igreja de Corinto a imitá-lo, porque ele imita o Senhor Jesus. Aqui ele está dizendo que a igreja dos Tessalonicenses, ele está chamando essa igreja para ser imitadora ou seguidora, mas está dizendo assim: os crentes, olha só o que ele diz, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, podem seguir vocês, podem imitar vocês, porque vocês são um modelo de vida cristã. E aí tem dois verbos aqui interessantes que têm um sentido diferente com uma direção parecida. Repercutiu e a outra é divulgou. Repercutir é a ideia do eco. E eu já morei próximo à cadeia de montanhas e dependendo da viração, você dava um grito e aquilo ecoava, ia lá, depois ia lá e você via a tela encerrar. É mais ou menos isso. A vida cristã deste povo de Tessalônica estava tão parecida com a de Jesus que começou a ecoar a palavra, olha só, repercutiu a palavra do Senhor. Por que razão? Porque começou a divulgar a fé deles para com Deus, e isto foi tão intenso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês evangelizaram e quando nós chegamos lá não precisava falar mais nada. A vida de vocês foi tão intensa na presença de Deus, como um modelo, que as pessoas olhando para vocês entenderam o Evangelho. E eu não acrescentamos mais nada, ou seja, apenas foram confirmando, porque a vida cristã estava ali bem fundamentada. O Espírito Santo, no Evangelho, este Evangelho que é Jesus, ele transforma pecadores em imitadores de Cristo e transforma pecadores em modelo de vida cristã. Mas esse texto continua, porque ele vai apontar também que o Evangelho transforma pecadores idólatras em fiéis adoradores de Deus. Olha só o que ele vai dizer no versículo 9:
Ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Era um povo idólatra. E a impressão que você tem no texto é que não foi necessário um trabalho árduo de convencimento, de você precisa abandonar, chama no conselho, você não pode fazer isso. Mas não, à medida que a palavra de Deus foi entrando na vida deste povo, o próprio povo foi deixando a idolatria. E aí eu chamo a sua atenção para uma coisa muito séria. Estamos no mês chamado mês da reforma. E eu não tenho dúvida nenhuma que a igreja, que é fruto da reforma, hoje chamada evangélica, não mais protestantes, mas evangélicos, precisa passar seriamente por uma reforma. Por que razão? Porque nós não temos na igreja evangélica, em muitas delas, ídolos formados como imagens de escultura ou relacionados a personagens da Bíblia, mas tem muitos aí que estão voltando, por exemplo, à arca e até mesmo a sacrifícios, e tem aqueles montões de pessoas, desculpa a expressão, um número gigantesco de pessoas que se voltam e idolatram o seu culto, e Jesus deixou de ser o centro, deixou de ser o Senhor, deixou de ser o único Salvador, a tal ponto de: eu sou crente do meu jeito, eu acho que deve ser assim. Hoje estávamos ouvindo uma parte de uma exposição bíblica, e o pregador dizia o seguinte: a Bíblia nos fala para não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, e as pessoas às vezes podem dizer assim: mas todo mundo faz. Ele diz: mas nós não somos todo mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos chamados para sermos santos, diferentes. A nossa vida deve ser irrepreensível perante o Senhor. Então, dentro desse aspecto, eles deixaram. E deixar não é fácil. Deixar não é fácil. Principalmente deixar algo que vem governando a sua vida por muito tempo. E ali no caso, a idolatria. Eles romperam com o passado, eles romperam com os ídolos, eles romperam com a velha vida e agora estão convertidos, ou seja, mudaram a direção do culto, que era antes dirigida aos ídolos, agora para Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então o Senhor, Ele é maravilhoso, e este evangelho, Ele transforma, Ele tem poder transformador, e Ele transforma idólatras em servidores, crentes, verdadeiros, fiéis a Deus e somente o nosso Deus. Mas nós temos mais uma lição, e a próxima lição é que esse evangelho, ele transforma pecadores culpados em pecadores redimidos, sem medo do confronto final. Olha só o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora pense comigo, qual que é o terror daqueles que não têm Jesus? É justamente não saber o que acontecerá depois que eles fecharem os olhos na morte. Qual que é o terror daquele que passou muito tempo na igreja, ouviu o evangelho, entendeu o evangelho, mas decidiu sair? É saber que ele prestará conta no último dia. É saber que Deus não inocenta o culpado. Naum 1:3.
Êxodo 34, 6 e 7. Deus não inocenta o culpado. Isto coloca em nós temor. Há alguns homens crentes que conjecturam dentro da explanação, da interpretação do livro de Apocalipse, que nós todos chegaremos na presença de Deus e contemplaremos os atos realizados por Jesus Cristo na cruz do Calvário e a nossa vida confrontada muitas vezes em desobediência, e isto causará em nós um choro, e então Deus nos limpa ou seca a lágrima. Há não uma tristeza de perdição, mas há um momento de tristeza por tudo aquilo que foi feito por nós. Algumas pessoas pensam dessa forma, no sentido de que contemplar os feitos do Senhor, sabendo que tudo que nós pensamos, falamos e fazemos, Deus sabe. Como falamos domingo passado aqui, quando eu peco na presença de Deus. Quando eu faço algo errado, ainda que eu esteja sozinho, eu faço na presença de Deus, porque Deus é onipresente, e Ele é onisciente, e Ele é onipotente. E diante disto, causa-nos temor, sabendo, como o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 10, que devemos, melhor dizendo, temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Mas este evangelho transforma este medo da condenação numa viva esperança, porque nós aguardamos não só no sentido de salvação, mas de ressurreição, porque ele vai dizer: aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Deus o Pai ressuscitou dentre os mortos. Então nós seremos ressuscitados e seremos então encaminhados para a nova terra e o novo céu. Esta é a alegria e as transformações do evangelho. Se alguém não está enquadrado aqui, não é o evangelho que o alcançou. E com isso, então, eu encerro com algumas aplicações. Primeiro, pense em você. Você tem sido um imitador dos apóstolos e de Jesus Cristo? Quando vem a tribulação, como é que você lida com a palavra de Deus? Vamos lembrar aqui que o Senhor Jesus respondeu e venceu as tentações no deserto com a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Ela tem sido seu alimento e ela tem lhe conduzido a ser um imitador ou uma imitadora do Senhor Jesus Cristo? Você tem lidado com as tribulações, ainda que elas não sejam agradáveis aos nossos olhos, à nossa vida, de tal maneira a ter uma alegria sobrenatural, conduzida pelo Espírito Santo, que lhe identifica como parecido com Jesus? Agora, a outra pergunta sobre você e sobre mim é: as pessoas de fora, o que elas escreveriam sobre nós? Elas nos veem como imitadores de Jesus? Se a resposta for sim, glória a Deus, aleluia. Mas se a resposta for não, este evangelho que estamos vivendo não é o evangelho verdadeiro. Segunda aplicação, também da mesma forma, pense em você, em nós. Será que nós
temos vivido a vida cristã com integridade diante do Senhor, existem duas coisas diferentes. Existe o sincero, que pode ser bom ou não. Por exemplo, eu posso dizer: eu não gosto de vocês. Estou sendo sincero. Isso é bom? Não. Agora, eu sou íntegro. Eu amo vocês e Deus sabe que eu amo porque está aqui no meu coração. Então a integridade é o cumprimento daquilo que foi determinado pela palavra de Deus. E então agora eu posso ser modelo para alguém, eu posso chegar para alguém e perguntar e falar o seguinte: seja meu imitador. Será que eu posso? Será que eu sirvo de modelo para alguém? Será que a minha caminhada de vida cristã, alguém olha e fala assim: eu quero ser igual o pastor Everson. Eu quero ser igual, coloca o seu nome aí. Será que as pessoas podem dizer isso? Será que alguém pode dizer o seguinte: olha, você mora lá em Nova Brasília? Moro. Olha, entre em contato lá com o fulano de tal e segue a vida dele. Segue de perto, porque ele vive a vida cristã de verdade. Se você não pode fazer isso, se eu não posso fazer isso, o evangelho que eu estou vivendo não é o evangelho transformador. Mas se eu estou buscando viver isso, sim, ele é o transformador. Terceira aplicação: rompemos com o velho, rompemos com as coisas que não glorificam o Senhor. Quando alguém chegou para você e disse assim: olha, o que você vem fazendo não está condizente com a palavra, qual é a sua decisão? Qual é a sua reação diante dessa expressão? Ou você mesmo está lendo a palavra e de repente o Espírito Santo lhe joga um texto confrontador. E você se identifica como alguém que não está fazendo. Qual é a sua decisão? Você rompe com isso radicalmente e toma a direção de obediência à palavra ou não? Será que as pessoas podem olhar para você e falar assim: todo ano ele está diferente, todo ano ela está diferente, todo ano está mais parecido com Jesus, todo ano está mais santo? Eu ouvi de uma pessoa não evangélica, de um pastor que estava passando lá do outro lado da rua, já jubilado, bem idoso, e aquele que estava do meu lado disse: aquele homem, quando ele passa na rua, tem algo, uma luz em torno dele. Será que nós temos abandonado as coisas que não glorificam o Senhor? Será que as pessoas não têm visto isso em nossa vida, o serviço a Deus? Eu vejo ali a alegria em servir ao Senhor. Tem que carregar banco, não importa. Tem que pregar, não importa. O que tiver de fazer, faz com alegria, servindo ao Senhor, obedecendo o mandamento do Senhor. Tem alguém precisando? Estamos juntos. Estamos juntos. Será que isso tem acontecido na nossa vida, rompendo com o passado, com o velho, e cada dia mais nos tornando mais santos? Última aplicação: você tem medo da morte? Você tem medo da morte? O que você falará no dia da sua morte? Será que você pode estar preparado para encontrar o Senhor? Você anseia pelo Senhor? Ou você está gostando dessa vidinha aqui? Às vezes nós gostamos
tanto dessa vida aqui, que queremos até que o Senhor volte sim, mas que demore mais um pouquinho. Afinal, nem casar eu casei ainda, tem que casar, né? Ah, não formei ainda. Ah, não comprei meu carro ainda. Não montei minha empresa ainda. Não me tornei avô ainda. Não... Aí vai fazendo. Senhor, volta sim, mas deixa primeiro eu curtir um pouquinho, que eu acabei de comprar um carro 0 quilômetro, e eu preciso usufruir disso. Senhor, eu acabei de aposentar. Não, Senhor, peraí, não volta agora não. Planejei, depois de certa idade, mudar-me para um local que eu sempre sonhei, e está faltando está faltando pouquíssimo para ir. Senhor, peraí, deixa primeiro terminar isso, deixa eu ir para lá, curtir pelo menos uns 10 anos lá, depois o Senhor volta. As coisas deste mundo têm nos prendido. Eu não estou dizendo que você tem que desejar morrer. Não, não é isso não. Você não pode amar. Não, não é isso não. Eu estou dizendo assim, o que lhe chama mais atenção? A volta de Jesus. O que você anseia mais? O retorno de Jesus ou permanecer nessa vida? E diante das adversidades, o que lhe motiva a permanecer crente no Senhor Jesus? É a convicção de salvação, se for realmente você foi alcançado pelo Evangelho Transformador. Se não, precisamos repensar. E para encerrar aqui, como última palavra, não aplicação, eu quero apenas encorajar o nosso coração aqui neste momento. Eu sei que muitos crentes andam tristes, não por causa de Jesus, não por causa da tribulação, mas muitos crentes andam tristes porque tem pessoas amadas que estão fora do Evangelho. Pessoas amadas, talvez parentes, familiares, amigos, que estão fora. E você já, de certa forma, entre aspas, já se cansou de falar. E aí você fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então eu quero deixar essa palavra para você, não eu, mas o Espírito Santo, nesta palavra que nós acabamos de ler aqui agora. Deus transformou aqueles idólatras em imitadores de Jesus, em modelo de vida cristã, em servidores fiéis e íntegros a Deus, e pessoas que ansiavam, não tinham medo, e ficavam na esperança da volta do Senhor Jesus. Se Ele transformou aquele povo, Ele pode transformar também aquele a quem você ama. Então não desista de orar por Ele. Não desista. Em nome do Senhor.